se o próprio diabo assumisse o controle do seu corpo? Relatos assustadores mostram possessões reais que transformaram pessoas comuns em algo totalmente fora de controle, e quase sempre com consequências sombrias. Número 1. A mulher arremessada na oração. Aos 2022, no mês de março, uma mulher no Brasil procurou um pastor após vários dias sentindo uma inquietação profunda. Quando ele levantou as mãos para orar, ela foi jogada para trás como se uma força invisível a tivesse puxado. Esse tipo de reação é frequentemente associado à possessão, quando a entidade tenta fugir da presença sagrada. O corpo dela se curvou de forma completamente antinatural, mas o pastor continuou firme. Após quase 20 minutos de confronto intenso, o espírito finalmente deixou o corpo dela. Número 2. As irmãs além de qualquer ajuda. Aos 2022, no dia 3 de novembro, 2 irmãs foram levadas a um padre depois que outros já haviam desistido delas. A origem da possessão nunca foi descoberta. Durante o exorcismo, uma das irmãs escalou uma parede com velocidade e força impossíveis para um ser humano comum. O momento foi considerado perturbador demais para ser totalmente revelado. Mesmo assim, ao final de um processo extremamente difícil, o padre conseguiu expulsar a entidade. Número 3. A resistência demoníaca na Espanha. Uma mulher na Espanha entrou em um estado assustador após se envolver com práticas de magia obscura. A situação exigiu uma equipe completa de libertação espiritual. Quando o padre colocou a mão na testa dela, ela começou a gritar enquanto sua voz mudava constantemente. Isso indicava forte resistência do espírito. O confronto foi intenso, com o padre tentando purificá-la enquanto forçava a entidade a sair. O vídeo termina sem mostrar o desfecho. Número 4. A mãe transformada em algo desconhecido. Após ouvir gritos vindos do quarto da mãe, um homem correu até lá e encontrou uma cena perturbadora. Ela puxava o próprio cabelo e emitia sons que não pareciam humanos. Ele lembrou que ela já vinha agindo de forma estranha há dias, e inicialmente pensou ser abstinência de nicotina. No entanto, parecia que algo muito mais sombrio havia tomado conta dela. Ela permaneceu naquele estado durante toda a noite e, ao amanhecer, voltou ao normal sem qualquer lembrança do ocorrido. Número 5. O espírito de Jezebel. Depois de trazer para casa um objeto amaldiçoado de um brechó, Heather acabou possuída e foi levada ao exorcista Bob Larson. A entidade se identificou como o espírito de Jezebel e resistia enquanto zombava dele. Larson continuou orando e impondo as mãos. Quando o espírito persistiu, ele colocou o livro sagrado sobre a cabeça dela. Nesse momento, Heather perdeu as forças e desabou, indicando que o espírito finalmente havia sido expulso. Número 6. A sessão paranormal na prisão. Investigadores visitaram uma antiga prisão na Inglaterra conhecida como a Jaula. Durante uma sessão espiritual, o rosto de uma das mulheres se distorceu, seus olhos pareceram brilhar e sua expressão se tornou completamente inumana. Ela se afastou do grupo logo depois. Mais tarde, disse ter ouvido uma voz chamando por ela e tentando fazê-la segui-la, mas conseguiu resistir. Número 7. O jogo que saiu do controle. Um homem em Ohio brincava com uma tábua Ouija quando tudo deu errado. Ele acabou possuído, e sua família chamou um exorcista. Durante o ritual, o espírito reagiu violentamente, fazendo com que as veias do pescoço dele saltassem e seu corpo se debatesse. Mesmo com dificuldade, o exorcista persistiu até que a entidade finalmente foi expulsa, deixando o homem completamente abalado. Número 8. O anel amaldiçoado. Após receber um anel de um parente, uma mulher começou a agir de forma estranha poucos dias depois. Em uma noite, passou a gritar de maneira assustadora. A família chamou um estudioso de uma mesquita próxima, acreditando que um djinn havia possuído seu corpo. Ele recitou versos sagrados, e quanto mais avançava, mais ela gritava, até que de repente tudo cessou. Depois disso, a família decidiu se livrar do anel definitivamente. Número 9. O exorcismo coletivo. O vídeo mostra um exorcista judeu diante de uma mulher tremendo. Ao dar um comando, toda a multidão começou a entoar cânticos intensos. A mulher começou a se contorcer de forma incontrolável, como se o espírito estivesse sendo afetado. O número de pessoas envolvidas mostrava o quão forte era a entidade. À medida que os cânticos aumentavam, ela gritava cada vez mais. Informações posteriores indicam que o exorcismo foi bem-sucedido. Número 10. A mulher que subiu pela parede. Em uma mesquita na Indonésia,
uma mulher possuída foi levada para um homem conhecido por curar casos assim. Após cerca de 10 minutos gritando, ela correu e escalou uma parede lisa de azulejos, algo praticamente impossível. Mesmo diante da cena, ele continuou recitando versos sagrados. Ela gritava para que ele parasse, mas ao final, o espírito foi expulso. Número 11. A adoradora de demônios. Após perder a mãe, uma mulher passou a cultuar demônios em busca de respostas e benefícios rápidos. Isso abriu espaço para uma entidade entrar nela. Sua irmã a levou até Bob Larson. Durante o exorcismo, ela falava palavras incompreensíveis com uma voz completamente alterada. O vídeo mostra um confronto intenso, mas não revela o resultado final. Número 12. Doença ou possessão. Um homem foi encontrado em estado inexplicável na rua e levado ao hospital. Todos os exames deram normais. De repente, ele arqueou o corpo para trás e ficou na ponta dos pés, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Parecia totalmente fora de controle. Mesmo assim, os médicos recusaram explicações sobrenaturais e o transferiram. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele. Número 13. A história de Anneliese. A história de Anneliese Michel, na Alemanha, é uma das mais assustadoras. Criada em uma família católica, começou a apresentar comportamentos estranhos aos 16 anos. Inicialmente diagnosticada com epilepsia, mas os sintomas evoluíram para algo muito mais perturbador. Ela emitia sons estranhos e se movia de forma inumana. Passou por mais de 60 exorcismos. Infelizmente, não resistiu ao último e faleceu aos 23 anos. Número 14. Levitação durante o sono. Uma mulher no Texas não conseguia dormir há 2 meses. Pensando ser um distúrbio, instalou uma câmera. As imagens mostraram algo chocante. Durante o sono, ela levitava lentamente, como se algo invisível a puxasse. Ao ver isso, acreditou que não era uma doença, mas uma possessão. Em vez de procurar um médico, decidiu buscar ajuda espiritual. Número 15. O incidente no hotel. Em um hotel em Delaware, uma mulher aguardava o elevador quando, de repente, saiu correndo e caiu no chão. Mesmo depois, continuou se debatendo como se não controlasse o próprio corpo. O vídeo foi cortado ali. Após viralizar, hóspedes relataram experiências semelhantes, alegando que o local era assombrado. A administração removeu quase todas as gravações. Número 16. Libertação que deu errado. Em uma vila na Itália, uma equipe observava uma mulher possuída há muito tempo. De repente, ela segurou o próprio pescoço e começou a subir no ar como se fosse puxada. Ao mesmo tempo, os presentes começaram a sentir efeitos estranhos e fugiram com medo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela depois. Número 17. O caso do Hotel Cecil. Elisa Lam, turista hospedada no famoso Hotel Cecil em Los Angeles, foi encontrada sem resposta no terraço. As imagens do elevador mostram seu comportamento estranho e errático, como se não estivesse no controle de si mesma. Isso alimentou teorias de possessão, já que o hotel tem fama de ser assombrado. Até hoje, não há uma conclusão definitiva. Número 18. Transe na igreja. Aos 2025, no dia 11 de maio, em Córdoba, Espanha, uma mulher entrou em uma igreja em estado estranho. Em vez de rezar, foi direto até a estátua de Jesus. Pessoas tentaram impedi-la, mas ela demonstrava uma força incomum. Parecia guiada por algo maligno. Depois de algum tempo, saiu sozinha, ainda em estado alterado. Número 19. Interrupção na missa. Durante uma missa em uma igreja católica no Brasil, uma mulher correu em direção ao padre tentando interromper a celebração. Ele reagiu com calma e começou a confrontar espiritualmente a situação. Seguranças a retiraram e a cerimônia continuou normalmente. A reação dela parecia indicar uma forte aversão ao ambiente sagrado. Número 20. Rebelião nas ruas. Durante uma pregação nas ruas do Canadá, um homem se aproximou de um pastor com um comportamento perturbador. Ele ameaçou o pastor, dizendo conhecer sua família. A atitude parecia uma tentativa de intimidar e silenciar a mensagem espiritual. Muitos interpretaram aquilo como uma manifestação maligna. Número 21. Desafio direto. Uma mulher foi levada a um pastor após mudanças extremas de comportamento. Quando ele ergueu um crucifixo, ela afirmou ser mais forte que Cristo. Em seguida, começou a levitar levemente e falar de forma incompreensível. A equipe precisou contê-la. O vídeo termina sem revelar o desfecho. Número 22. A modelo possuída. Durante um programa ao vivo na Tailândia,
a modelo Tipawanpui Chapang começou a agir de forma assustadora. Sua voz mudava rapidamente e ela falava coisas sem sentido. Acredita-se que teria sido tomada por um espírito da cultura local. Um amuleto sagrado foi usado e pouco depois ela voltou ao normal. Ainda há quem acredite que tudo foi encenação. Número 23. O toque do Papa. Aos 2013, no dia 19 de maio, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco abençoava fiéis quando parou diante de um homem chamado Angel. Ao colocar as mãos sobre sua cabeça, o homem reagiu de forma intensa, como se algo estivesse saindo dele. Muitos acreditam que foi um exorcismo realizado apenas com o toque. Número 24. O cântico oculto. Após ouvir músicas com sons estranhos, uma jovem começou a rir de forma descontrolada. Seu rosto mudou e seu corpo começou a se contorcer de maneira antinatural. Teorias sugerem que certos áudios podem conter mensagens ocultas, capazes de influenciar a mente. Número 25. O milagre da cadeira de rodas. Um homem que não andava há 3 meses foi levado a um líder espiritual em Los Angeles. Durante um ritual diante de muitas pessoas, ele se levantou. Alguns acreditam em milagre, enquanto outros suspeitam de encenação. Número 26. Ataque durante oração. Aos 2019, no dia 14 de julho, no Brasil, uma mulher invadiu um evento religioso e empurrou um padre. Exames não indicaram o uso de substâncias. Muitos acreditam que foi uma reação a forças espirituais. Número 27. Olhos sem alma. Durante uma apresentação, algo estranho foi percebido nos olhos de Lady Gaga, que pareciam completamente brancos. Teorias afirmam que artistas vendem suas almas, e esse momento teria revelado isso. Número 28. Possessão ao vivo. Aos 2022, durante um programa ao vivo, uma mulher ligou pedindo ajuda espiritual. De repente, parou de falar e seus olhos viraram. Parecia que algo a impedia de continuar. A ligação caiu, deixando todos chocados. Número 29. O reflexo estranho. Aos 2011, um homem em uma loja começou a se debater sem controle. Um reflexo estranho apareceu no vidro e objetos caíram sozinhos. Ele ficou inconsciente por quase 2 horas. Número 30. A entidade no quintal. Na Flórida, um homem limpava a piscina quando uma figura escura apareceu ao lado dele. Ele perdeu o controle do corpo imediatamente. Sua filha tentou ajudá-lo, mas ele continuava se debatendo. Depois, voltou ao normal sem lembrar de nada. Número 31. O corpo abandonado. Em uma casa abandonada, um explorador encontrou uma mulher em estado assustador. Diziam que ela havia sido possuída anos antes. Seus olhos estavam brancos e sua aparência completamente alterada. Ele decidiu sair rapidamente. Número 32. Tomado pelo lado sombrio. Em uma área abandonada em Ohio, um homem encontrou uma figura que parecia humana, mas completamente deformada. Relatos indicam que o local era usado por cultos. Ele saiu imediatamente após registrar o ocorrido. Número 33. Possessão maçônica. Um homem chamado Demarks foi levado a Bob Larson após ser possuído por um espírito ligado à maçonaria. Durante o exorcismo, a entidade repetia o número 33 sem parar. Após uma longa luta, ele foi libertado. Número 34. Fé enfraquecida. Uma mulher com um passado difícil acabou sendo possuída. Seu irmão, que estudava para ser exorcista, realizou o ritual com outros seminaristas. Usando óleo sagrado e orações, conseguiram expulsar a entidade. Número 35. Encontro com um djinn. Aos 2019, no dia 20 de fevereiro, um homem na Turquia começou a gritar durante a noite. Seus dedos se dobravam para trás de forma assustadora. Versos sagrados foram recitados, e a família acreditou que um djinn estava por trás do ocorrido. Número 36. A avó assustadora. Uma jovem ouviu barulhos na cozinha e encontrou sua avó, que deveria estar acamada, batendo a porta do forno repetidamente. Quando virou, sua expressão estava completamente alterada. A família percebeu que não era algo médico. Número 37. O evangelista perturbador. Durante um evento em 2018, Kenneth Copeland realizava libertações ao vivo. Apesar dos resultados, seu comportamento parecia cada vez mais estranho. Muitos questionaram se algo mais estava acontecendo. Número 38. Exploração que deu errado. Em Omã, um homem visitou uma casa abandonada com um amigo.
Pouco tempo depois, o amigo começou a agir de forma estranha, com voz diferente e aparência distorcida. Após 2 horas, voltou ao normal. Número 39. O grito da meia-noite. Um homem saiu de casa após ouvir sons estranhos. Do outro lado da rua, viu uma mulher gritando de forma inumana. Irritado, mandou que ela parasse. E, surpreendentemente, ela obedeceu imediatamente. Número 40. A possessão na igreja. Aos 2020, um homem entrou em uma igreja na Espanha e começou a se contorcer de forma extrema. Seu corpo se arqueava para trás de maneira impossível. Pouco depois, voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Número 41. A irmã inquietante. Em Nova York, uma mulher viu sua irmã parada no quarto, olhando fixamente sem piscar. Assustada, chamou a mãe, que ao tocar nela fez com que tudo voltasse ao normal. Nenhuma delas conseguiu explicar o ocorrido. Número 42. O caso mais assustador. Aos 2019, uma arquiteta italiana chamada Cristina procurou ajuda após anos de acontecimentos estranhos. Durante um ritual na igreja, seu comportamento mudou drasticamente. Sua voz ficou grave e ela começou a se debater com força. O exorcismo durou cerca de 40 minutos. No final, o espírito foi expulso e ela voltou ao normal.